O Campus 24 Horas teve acesso exclusivo à versão apresentada pela defesa do DJ denunciado por uma jovem de ter gravado a relação sexual entre eles sem o consentimento dela. Nós conversamos com a advogada Andréia Paes. Vamos ouvir a versão dela. Nessa semana a gente teve um caso de grande repercussão em Campos e que envolveu 2 DJs e uma jovem, fato esse em que a denúncia chega com a informação de que teria havido uma relação sexual entre um dos DJs e a jovem e que teria ocorrido a gravação desse ato sem o consentimento dela. A doutora, enquanto advogada de um dos DJs envolvidos, qual é a versão em que ele declarou tanto na delegacia quanto a que ele passou para a senhora? Então, a realidade, assim, são envolvidos os 2 DJs porque supostamente um gravou e enviou para o outro. Mas a realidade da situação eram 4 pessoas que dividiram um quarto de motel, né, para cometerem ali os atos sexuais. Se conheceram anteriormente na área de lazer de um prédio em Campos e dali foram a outro lugar, posteriormente foram ao motel ter o ato sexual. E aí o que foi relatado é que no meio do namoro e tal, naquele momento ali de início de relação, eles resolveram fazer uma videochamada, o rapaz com a menina, uma videochamada para um amigo, uma videochamada sem gravação, para que mostrasse o ato sexual, que seria o ato dela fazer o sexo oral nele. E aí depois, né, eles desligaram aquela videochamada e ele continuou a gravação. Ele relata que ela sabia sim que a gravação estava sendo feita, tanto que ela chegou a cumprimentar o rapaz que estava do outro lado. A versão dela é de enfrentamento, ela diz que ela não permitiu, que ela não anuiu aquele ato, mas a versão dele é de que ela anuiu. Bom, dentro do quarto desse motel tinham 4 pessoas e tem o DJ para lá de fora. Então, na verdade, né, foi instaurado esse procedimento, ela foi à delegacia, comunicou esse fato, o DJ foi levado para dar o seu depoimento, o outro DJ também foi ouvido e as investigações vão prosseguir nesse sentido. Tinha anuência ou não tinha? Porque, como muito bem explicado, né, assim, o crime em si é a anuência. Se houve a anuência e também se houve o repasse dessa imagem, ou se foi somente naquele momento da videochamada ou não. Há também a informação de que, após o final do ato sexual, ela teria voltado com ele para a casa dele. Essa informação procede? Sim, procede. Ele narra, né, e aí a gente também já pediu as câmeras do prédio, que o amigo e a moça que estava acompanhando foram embora de Uber, e ele, salvo engano, foi de Uber ou de carro, acho que de Uber, e que ele ficou com ela e foi embora de Uber. Os 2 foram embora juntos, isso na madrugada, e aí ela foi para a residência dele, e eles ficaram do lado do prédio namorando normalmente até aproximadamente 8 horas da manhã. Às 8 horas da manhã ele levou ela à casa dela e voltou para casa dele. Então a gente já solicitou essas imagens, né, para poder assim fazer o desfecho. Eu sempre falo assim, é muito difícil a gente partir para esse ponto de julgamento ou de análise, mas assim é um ato completamente contraditório, analisando pelo lado da defesa dele. Porque se você pega a pessoa que comete um ato contra a sua vontade, você continuar a ficar com aquela pessoa, a ir para casa dela, para a defesa, esse é um ato que se mostrou completamente contraditório às narrativas dela. Acho que ela teve, lógico, a preocupação de estar sendo filmada, ou acredito que essa preocupação dela é válida, enfim. Se isso aconteceu, isso realmente não é legal, mas o que vai partir do princípio vai ser a anuência dela ou não, se isso tem ou não teve ou não para a tipificação do crime. O celular encaminhado para a perícia vai dizer se ali na nuvem tem alguma coisa, o que tem, até mesmo reproduzir parte desse vídeo para poder a gente entender como que aconteceu esse crime, ressaltando que ele não estava sozinho com ela. Então outras testemunhas têm
para tá narrando esse fato, para colaborar com a investigação. O fato dela ter denunciado 3 dias após o ocorrido muda em alguma coisa o trabalho realizado pela defesa? Não, assim, não tem uma alteração, né, dos fatos, até mesmo porque o serviço da polícia, no que diz a área de perícia, é excelente, né? Então, assim, o que aconteceu, salvo ou não, vai estar ali, né? E a gente vai conseguir ter uma melhor verificar realmente de fato o que aconteceu. Mas, assim, gera um pouco de estranheza uma pessoa comparecer 3 dias depois se o ato foi contra a anuência dela. Mas, né, a gente tem que esperar mesmo o resultado do inquérito.